We have millions of people invading our country. This is an invasion. É uma invasão. Foi assim que Donald Trump classificou a situação na fronteira dos Estados Unidos ao comemorar sua vitória na superterça. Donald Trump venceu em 14 dos 15 estados onde houve prévias nesta superterça republicana. Nunca houve uma superterça como esta, comemorou Trump num discurso ainda à noite. Os resultados da principal data da corrida presidencial antes da votação de novembro levaram Nikki Haley a desistir de concorrer pelo Partido Republicano. But the time has now come to suspend my campaign. Ela conseguiu quase um terço dos votos, atraindo esse eleitorado que não vai votar em Donald Trump. Mas ela se negou a apoiar o rival Donald Trump de forma explícita. Entre os democratas, vitória fácil de Joe Biden, que por sua vez enfrenta oposições dentro do próprio partido ao buscar a reeleição. Biden, que não tem nenhum concorrente de peso no partido, venceu em todos os 15 estados. O atual presidente também enfrentou os votos de protestos contra o apoio incondicional do governo a Israel na guerra em Gaza. Em Minnesota, um estado tido como progressista, cerca de 20% dos eleitores optaram por usar as cédulas como ato de protesto. Seria algo como anular o voto. Assim, se consolidou um revival da eleição de 2020. Dessa vez com rejeições ainda maiores aos dois candidatos. E com o tema imigração entre as principais preocupações dos americanos. 3 em cada 10 consideram este o principal problema do país. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos vêm batendo um recorde no número de imigrantes que tentam cruzar a fronteira. Só para vocês terem uma ideia, num período de 12 meses, que encerrou em setembro do ano passado, a Polícia de Imigração apreendeu quase 2,5 milhões de pessoas. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a imigração no centro da disputa entre Biden e Trump. Um episódio para entender como essa questão será explorada na eleição presidencial dos Estados Unidos, depois de um número de imigrantes atingir um recorde durante o atual governo. Eu falo com Felipe Santana, correspondente da TV Globo, que conversa comigo direto do Texas, na fronteira com o México. E com Carlos Gustavo Poggio, professor de ciência política do Berea College, no Kentucky, nos Estados Unidos. Quinta-feira, 7 de março. Felipe, você conversa comigo direto do Texas. Você viu de perto algumas famílias de imigrantes tentando atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos, isso pelo Rio Grande. Você pode explicar que ponto da fronteira é esse e qual o perfil desses imigrantes que você observou? Você imagina, são 2 cidades pequenas na fronteira. De um lado, Pedras Negras, do lado mexicano, do outro lado, Eagle Pass, do lado americano. E aí, entre essas 2 cidades, tem o rio, que é o Rio Grande, o rio que separa os Estados Unidos do México, 3 pontes ligando essas 2 cidades que funcionam ali basicamente como cidades de fronteira. E a gente sabia que por ali havia uma grande passagem de imigrantes, porque é uma parte mais rasa do rio e também porque entraram milhares de imigrantes por aquele rio em dezembro. Por causa disso, o governador do Texas colocou uma estrutura improvisada, containers lado a lado, com uma cerca de arame farpado por cima do lado americano, para que os imigrantes não conseguissem entrar. Como ontem era superterça, um dia importante no calendário eleitoral americano, em que 15 estados votam nas prévias, nos pré-candidatos de cada partido para a disputa cada branca, a gente foi para lá para falar sobre imigração, para falar sobre esse tema central da eleição americana esse ano, né? E aí a gente estava posicionado para entrar ao vivo do lado mexicano, com os containers e a cerca de arame farpado atrás, para mostrar o que estava acontecendo ali. Só que, faltando 1 minuto para a gente entrar ao vivo, passa uma família de 10, eram 10, 15 pessoas. Algumas famílias passam por trás da gente e perguntam, de onde vocês são? Elas falaram de Honduras, só mulheres e crianças. Elas falaram de Honduras. E eu perguntei, mas o que eles estão fazendo delas? A gente vai tentar atravessar o rio. E aí, ali na hora, meio sem saber o que fazer, a gente tirou o sapato, arregaçou as calças e foi atrás deles, atravessando o rio. E aí a gente entrou ao vivo e foi tentando procurá-los e os encontrou no meio do rio, já com água assim pelo umbigo. Uma das mulheres amarrou num barbante uma criança de 2 anos nas costas, e a correnteza ali estava muito forte, a gente via que elas quase estavam sendo puxadas pela correnteza, e elas olhavam para os lados, tentavam pedir ajuda, e a gente ali vendo tudo,
E, no determinado momento, elas desistiram. Eu consegui conversar com uma dessas mulheres que estava contando que tinha chegado de Honduras, no México, já tinha sido aqui sequestrada, estuprada. Eu não posso estar aqui em Piedras Negras porque já me tuvieron sequestrada e me violaram, então eu não posso estar aqui. Ela era sozinha, não tinha família, estava só com um filho de 3 anos de idade, esse que estava amarrado com barbante, e que ela não tinha nenhuma outra opção. A única opção que ela tinha era cruzar para os Estados Unidos, e ela iria cruzar para os Estados Unidos de qualquer forma. Eu sempre me vou cruzar da maneira que seja, eu vou cruzar. Eles voltaram porque não conseguiram atravessar naquele ponto, só que foram por um outro ponto mais raso, conseguiram atravessar, foram até o outro lado e ficaram lá na fronteira dos Estados Unidos, embaixo da cerca de arame farpado, até de madrugada. A gente só ouvia as vozes deles, os gritos das crianças, mas não conseguiam entrar nos Estados Unidos, mas eles também não podiam mais voltar, porque à noite o rio sobe e não tem mais como passar de volta para o lado do México. Felipe, o que acontece quando eles chegam do outro lado da margem? Porque ali já é território americano, aí eles sentam ali na margem do rio e esperam, ou eles tentam pular um muro, as cercas que foram colocadas? Ali já é o lado americano, mas a gente acompanhou algumas famílias que conseguiram entrar do lado americano, porque o que a gente percebeu, a gente ficou lá 2 dias, né? Tinha uma determinada parte do rio que tinha um rio que vinha dos Estados Unidos e desaguava no Rio Grande. A gente descobriu que se você entrasse por aquele rio e mergulhasse e atravessasse uma cerca por baixo, você entrava nos Estados Unidos. A gente viu cerca de 10 pessoas entrando assim. Só que geralmente homens, ou então jovens, mulheres com crianças de colo não conseguiriam nunca nadar por baixo de uma cerca para entrar nos Estados Unidos, né? Então, muita gente ficava esperando ali e desistia e voltava. A gente conversou com várias pessoas que voltaram, que estavam nos abrigos do lado mexicano, e outras pessoas que sim conseguiram entrar nos Estados Unidos, e aí vale a lei americana, né? Pela lei americana, Júlia, você tem o direito de ser julgado. Quando você entra nos Estados Unidos, você é detido pela polícia da fronteira, mas você tem o direito de ser julgado para ver se você é um caso de asilo político ou não. Se você for um caso de asilo político, se você estiver sofrendo, por exemplo, perseguição no seu país por causa de um governo ditatorial, você pode ficar nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu nos últimos 3 anos e meio de governo de Joe Biden. Cerca de 2 milhões de imigrantes conseguiram ficar nos Estados Unidos. 6 milhões cruzaram a fronteira ilegalmente e 2 milhões conseguiram ficar nos Estados Unidos. Essas são as leis americanas. Só que o que estão fazendo no Texas é tentar alterar essas leis. Colocar a Guarda Nacional do Texas para apreender essas pessoas e processá-las criminalmente por terem cometido o crime de cruzar a fronteira. Essa lei foi derrubada pela Suprema Corte, é uma lei do governador republicano do estado do Texas, Greg Abbott, que foi derrubada pela Suprema Corte, que vai julgar de novo no dia 13 de março se os estados podem fazer isso ou não. Felipe, pelo que você está nos contando, então, quando a pessoa chega do outro lado, se ela consegue chegar, porque a gente tem que lembrar que ela pode morrer nessa travessia, e muita gente morre, se ela chega do outro lado, a expectativa dela é ir a esse julgamento e conseguir eventualmente autorização para ficar, ou a expectativa é conseguir não ser pego e entrar mesmo e sem que os policiais os capturem? As pessoas que entram pelo estado do Texas querem ser pegas pela polícia, elas querem se apresentar à polícia. Quando a gente conversa com elas, elas ficam esperando um jeito de encontrar a polícia. Elas querem encontrar, porque elas sabem que essa é a lei americana. Há muita ignorância, Júlia. As pessoas desconhecem totalmente qual caso que elas se enquadram para pedir asilo político, mas elas sabem que se elas se entregam para a polícia, elas têm uma chance. Um outro grupo de pessoas entra pelo Arizona, que são as pessoas que vão lá pelo deserto para fugir da polícia, que são geralmente homens solteiros que sabem que não vão ter nenhuma chance se forem pegos pela polícia no Texas, que vão ser mandados de volta muito rapidamente. Mas essas pessoas, principalmente mulheres e crianças, entram pelo estado do Texas e elas querem se entregar. Então vamos falar do Texas, Felipe. Biden e Trump visitaram o Texas na semana passada, antes da super terça. O estado é um importante colégio eleitoral, todo mundo sabe, historicamente tem dado a preferência para o Partido Republicano. Para a gente ter uma ideia, em 2020, Trump venceu no Texas por uma margem apertada de 6 pontos, mas venceu. Quais as impressões que você teve sobre essa visita dos 2 pré-candidatos e qual a impressão dos eleitores em relação a eles, tendo como pano de fundo essa questão da imigração?
Ô, Júlia, é que esse assunto da imigração ele é muito polarizador e ele é muito polarizador nesse momento, né? Mas desde que Donald Trump começou com um discurso de ódio em relação aos imigrantes, me parece que mudou e que as opiniões ficaram muito polarizadas. Ou você acredita em trabalho humanitário, ou você acredita num sistema policial, num estado policial de expulsão de imigrantes sem contar com a vida das pessoas que estão ali. O que Trump promete é uma deportação em massa, né, caso seja eleito. O ex-presidente retomou temas de campanha. Voltou a falar de imigração. Afirmou que os Estados Unidos estão sendo invadidos como nunca antes e prometeu fechar a fronteira. Temos assassinos, traficantes dos piores níveis, gente que não deveria estar vindo, afirmou, sem apresentar evidências das acusações que fazia. E aí o que a gente vê muito aqui no Texas é assim, tem muitos amigos aqui no Texas de um perfil muito específico que são moradores de Austin, que é a capital do Texas, que é uma das cidades mais progressistas dos Estados Unidos, que os pais vivem a 2 horas daqui porque tem uma fazenda. Os pais todos acreditam que o presidente tem que resolver o problema deles e manter os imigrantes fora. As pessoas que moram em Austin acreditam que essas pessoas que a gente tem que ajudar essas pessoas de alguma forma, porque são pessoas desesperadas, como a gente pode ver. Então, é um assunto polarizador, principalmente no estado do Texas, que está sentindo isso tão de perto, né? Que está muito próximo das pessoas aqui. E aí vira o Estado, além de ser um colégio eleitoral importante, vira pano de fundo, né? O Donald Trump vai lá e faz um discurso na frente do arame farpado, na frente dos contêineres e fala, olha que maravilha, isso aqui é uma verdadeira operação militar. Enquanto o Biden vai em outra cidade, num lugar mais amistoso e diz que quer propor leis que façam uma reforma do sistema migratório, que tem que ser uma medida que una os dois partidos, para dar mais poder para o Estado para agir em situações de crise. Então, esse é um assunto, infelizmente, que polariza os americanos agora, mais um deles, e por isso um tema tão importante para as eleições. Bom, então, pelas razões que você tem colocado, imigração será um dos temas, ou o tema, junto com economia. E é um tema que vem desde 2016, passou pela eleição de 2020 também. Em 2016, a gente lembra que Trump tinha como slogan Build That Wall, né? Construa esse muro. Então, olhando para o passado e para a disputa agora, você acha que esse assunto se agravou, está mais polarizado? É difícil comparar, Júlia. Já esse ano, o que acontece é que realmente o governo Biden, nos últimos 3 anos e meio, bateu recorde de entrada ilegal de imigrantes. Foram 6 milhões de imigrantes, 2 milhões conseguiram ficar nos Estados Unidos. Então, os americanos estão vendo isso não só na televisão, mas eles estão vendo isso diariamente. Cidades como Nova York já receberam mais de 100 mil imigrantes que são mandados de ônibus pelo governador do Texas para cidades como Nova York, que são cidades santuário, que são cidades que estão obrigadas a dar para os imigrantes condições básicas de vida. Então, tem o fato que o não ineditismo, porque o Trump já pregava esse discurso em 2016. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Só que, por outro lado, tanto democratas quanto republicanos sabem que a situação na fronteira não está boa. Todos sabem que de um lado as pessoas estão correndo risco e de outro lado os americanos estão sem controle da fronteira. Então, é uma questão, parece que é uma questão que se afunila, sabe? É uma questão que precisa de uma solução. Agora, qual solução será essa que é a grande discussão? Não me parece que haja uma solução tão simples quanto qualquer candidato pode pregar numa campanha eleitoral. E os políticos são craques, né, em tentar simplificar, dar respostas simples para problemas complexos. Felipe, super obrigada pela sua participação aqui no assunto. Parabéns pela cobertura, boa sorte e fica o convite para a próxima vez. Obrigado, Júlia. Obrigado a todos que estão ouvindo a gente. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Carlos Poggio. Professor, quero começar a nossa conversa pedindo para o senhor explicar por que imigração é um tema central na disputa presidencial desse ano, lá nos Estados Unidos, levando em consideração também uma pesquisa recente da Gallup que mostrou que 67% dos americanos estão insatisfeitos com a política imigratória de Biden.
Essa é uma questão que o Biden recebe a menor aprovação, né? E, de fato, porque é um problema concreto atualmente. Nós estamos enfrentando nos Estados Unidos a maior taxa de cruzamento de fronteira, né? Quer dizer, nos Estados Unidos aqui eles medem pelo cruzamento da fronteira com o México, e o número de pessoas cruzando a fronteira hoje é maior do que em qualquer outro período na história dos Estados Unidos, né? Houve um aumento cada ano da administração Biden, e os próprios democratas e o próprio Joe Biden tentou passar uma legislação do Congresso Nacional para lidar com essa questão. Biden ficou furioso diante da resistência do Senado em votar um pacote justamente sobre a segurança na fronteira, que foi elaborado por parlamentares dos dois partidos e apoiado pela Casa Branca. O presidente culpou o adversário na corrida presidencial, Donald Trump. Essa legislação, se passasse, seria talvez considerada por muitos analistas a legislação mais abrangente de imigração dos últimos anos nos Estados Unidos. O que ocorre é que isso, portanto, é muito positivo para o Donald Trump, que faz da imigração o tema central da campanha dele, só que o que aconteceu foi que muitos republicanos, liderados pelo Donald Trump, estão lutando para que nenhum tipo de legislação que trate da questão da imigração passe no Congresso, porque eles estão esperando até 2025, né, com a expectativa que o Trump será eleito, para que o Trump possa lidar com essa situação. Então, por uma questão de cálculo político, esta legislação que poderia passar, que teve apoio bipartidário de alguns republicanos no Congresso, ela acabou não passando. O tema é um tema que está central. Se você liga aqui na televisão, na Fox News ou em outros canais mais ligados, mais conservadores, você vê que é um tema que está repetidamente sendo colocado como uma pauta central. Então vamos lembrar que em 2020 Biden foi eleito com um discurso crítico à política de Trump, à política de imigração. À época tinha um relato das famílias de imigrantes sendo separadas na fronteira, gente presa, famílias presas, uma coisa horrorosa, crianças separadas de mães, enfim. Agora, em 2024, a gente percebe que esse tema se tornou um tema sensível para os democratas. Parece que houve uma inversão aí na questão. Como é que o senhor acha que o atual presidente dos Estados Unidos tem de modelar o discurso agora para enfrentar a eleição? E como é que ele tratou, como que ele abordou esse assunto no decorrer dos 4 anos? Eu lembro que no começo da administração do Biden, ele mandou a Kamala Harris lidar com essa questão, e ela foi para a América Central sugerir ou pedir para as pessoas que elas não cruzassem a fronteira ilegalmente, né? É uma combinação de fatores, né? Sempre que a gente fala de imigração ilegal, nós temos aqueles fatores de repulsão e os fatores de atração, né? Os fatores de repulsão, eles continuaram acontecendo. O que são esses fatores? São as crises políticas, econômicas, criminalidade, questões que países da América Central, e há uma mudança, inclusive, no perfil deste imigrante, né? Que costumavam ser mais jovens vindos do México, né? Mexicanos principalmente, por conta de questões econômicas, e agora você tem uma grande quantidade de pessoas da América Central e da Venezuela, né? Pela primeira vez, venezuelanos ultrapassaram o número de mexicanos cruzando a fronteira dos Estados Unidos. Então, esse é um tema que tornou uma relevância importante e que o Biden não foi capaz de lidar ao longo dos seus anos de mandato. O público americano, em geral, já avalia a política migratória do Biden de forma muito negativa, né? O Biden tem 2 avaliações muito complicadas em termos do seu desempenho à frente da presidência, que uma é a questão da imigração e a outra é a questão da economia. Esses são 2 temas muito sensíveis para o eleitor norte-americano e ajuda a explicar essa baixa popularidade do presidente Biden. Uma pesquisa de intenção de voto da agência Reuters com o Instituto Ipsos mostrou o ex-presidente Donald Trump à frente do presidente Joe Biden. Trump aparece com 40% dos votos, Biden com 34%. O restante não soube responder. Mas a maioria dos entrevistados, 67%, disse que está cansada de ver os mesmos candidatos e quer algo novo. Bom, nessa campanha, Trump endureceu essa retórica antimigratória e passou a dizer, professor, que os democratas querem abrir as fronteiras e registrar mais imigrantes para eles terem mais voto, para mudar o curso da eleição. Começou uma espécie de teoria da conspiração sobre esse assunto. Por que esse tipo de teoria da conspiração está pegando? Por que isso está movimentando os eleitores?
Essa narrativa do Trump contra imigrantes bastante extrema, isso é algo que ajudou a catapultar o Donald Trump no cenário nacional. Eu lembro que nas eleições de 2016, quando ele disse, para choque de muitos, que os mexicanos que vinham para os Estados Unidos eram estupradores, né? They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Muita gente acabou achando que isso era o fim da carreira do Donald Trump. Na verdade, a gente pode detectar naquele momento em que ele adota essa retórica mais agressiva contra imigrantes, é naquele momento que ele começa a se consolidar na liderança das primárias de 2016. Então isso funcionou muito para ele e ele novamente tem adotado essa retórica muito agressiva, né? Dizendo inclusive que eles envenenam o sangue dos Estados Unidos, reclamando da língua que os imigrantes falam. Outro dia ele estava na televisão dizendo uma língua que ninguém entende. Então ele tem se utilizado de forma bastante agressiva desse tipo de narrativa contra imigrantes, na esperança de que ele vai conseguir mobilizar uma fatia importante do seu eleitorado para ir votar, né? A grande questão do Donald Trump é que ele aposta que ao conseguir mobilizar eleitores, né, num país onde o voto é opcional, ele tem uma vantagem sobre o Joe Biden de muitos eleitores que talvez não gostem muito do Trump, mas não se sentem motivados a sair de casa para votar no Joe Biden. Esses eleitores que são atraídos por essa retórica mais agressiva anti-imigração do Donald Trump, que se sentem uma conexão, inclusive emocional, com o Trump, né? São esses eleitores que vão votar. O Trump ele é alguém muito particular no cenário político norte-americano, que ele é um dos poucos líderes norte-americanos que ele não é um líder partidário, ele é um líder de um movimento, e ele mesmo fala isso, né? O movimento MAGA, né? Que é o trumpismo. Isso é algo que é muito comum na América Latina, né? A gente vê peronismo, o varguismo, ou mesmo o bolsonarismo, o lulismo, né? Mas nos Estados Unidos não é algo muito comum, e o Trump tem esse capital, e portanto ele consegue muito desse capital a partir dessa retórica agressiva, e que muita gente fala, ele é alguém que finalmente fala as coisas como elas deveriam ser faladas. Isso faz parte do pacote, digamos assim, político que catapultou o Donald Trump no cenário nacional. Bom, professor, então a corrida está praticamente dada agora, depois da super terça e depois da desistência da Nikki Haley. A gente deve ter uma disputa entre Biden e Trump, reeditando o que aconteceu em 2020. Agora, com alguns aspectos novos sobre os quais eu queria ouvir o senhor. Entre esses aspectos, uma avaliação do eleitor de cansaço, que não queria nenhum dos candidatos, mas, olhando para os dois que estão aí, as pesquisas mostrariam que Trump seria o menos pior, pelo menos na concepção do voto geral, tanto que ele está na frente nas pesquisas de intenção de voto. Essa percepção era invertida também em 2020. Muitos analistas americanos eu ouvindo dizendo que Biden, à época, era considerado o menos pior. Por que o jogo, neste momento, inverteu, sem prejuízo de que pode tudo mudar de novo? Eu acho que, primeira coisa, a gente sempre deve olhar as pesquisas eleitorais a essa altura do campeonato, né? Estamos há muitos meses da eleição e, historicamente, as pesquisas eleitorais a essa altura elas indicam muito pouco daquilo que vai ser o resultado de novembro, né? Então, eu olharia com alguma cautela. Eu acho que o que essas pesquisas estão revelando, sim, é que, neste momento, março de 2024, há uma certa insatisfação com o Joe Biden, né? Uma insatisfação com a questão, como dissemos, a questão da imigração, uma insatisfação com a questão econômica. A inflação é um tema muito importante ainda aqui nos Estados Unidos, né? Ainda que, veja, um economista pode dizer que mas a inflação agora está controlada, está baixa. Mas os preços já subiram, né? Já houve uma subida de preço, e isso tem causado um certo desconforto econômico numa parcela importante da população norte-americana que vai ao mercado e vê que os preços aumentaram, que hoje ela compra muito menos do que comprava há 3, 4 anos atrás, e acaba atribuindo ao Joe Biden as dificuldades que ela tem passado. Trump sabe disso. Ele atacou o Biden também na questão da inflação. A inflação, de fato, caiu bastante, mas há ainda uma sensação de que os preços estão mesmo muito mais altos do que eram alguns anos atrás. Uma geração que não viveu inflação. A inflação teve aqui nos Estados Unidos pela última vez no começo dos anos 80. Então, o Biden, enquanto um
presidente incumbente, né, enquanto um presidente que tem enfrentado dificuldades importantes e sendo mal avaliado na questão, duas questões centrais, que é a questão da economia e na questão da imigração, que são dois temas que o Trump se vende muito bem, né? O Trump se vende como alguém que seria melhor na questão econômica e melhor na questão da imigração. Acho que isso ajuda um pouco a explicar esta fotografia, né, essa velha frase, né, sobre pesquisas eleitorais que representa uma fotografia de um momento. Então, esta fotografia específica acho que ajuda a explicar por conta disso. Temos que colocar, por exemplo, a questão de que peso vai ter candidatos de terceiros partidos, né? Se o Robert Kennedy vai conseguir, por exemplo, aparecer na cédula de muitos estados, pêndulo de estados-chave, né? E já há pesquisas que indicam claramente que ele teria uma parcela expressiva dos votos, né? Claro que não uma parcela suficiente para ganhar nenhum estado, mas uma parcela suficiente para talvez trazer problemas, né, para um ou para outro candidato, né? Robert F. Kennedy Jr. has announced he is dropping his Democratic Party bid for president and will run as an independent instead. Eu acho que se o Robert Kennedy consegue aparecer, e aqui tem essa questão das legislações dos estados, né, se ele consegue estar na cédula em diversos estados norte-americanos, nós podemos ter nesta eleição uma daquelas poucas eleições norte-americanas em que um candidato de terceiro partido tem uma presença substancial. Tá ótimo, professor. Muito bom falar com o senhor. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Prazer conversar com vocês. Alguns dos áudios que você ouviu neste episódio são da agência Reuters. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.